Bom, então começando, estamos aqui no estúdio Pratápolis, iniciando um teste de podcast sob a produção, né, de Jonas Tati e Cauê Stenberg. Quero agradecer o convite. Meu nome é Rodrigo Alencar, eu sou psicanalista, doutor em psicologia clínica pela USP e atendo em consultório particular e desenvolvo pesquisa, me patrocinando, vamos dizer assim. E circulando em algumas instituições de formação quando há oportunidade. E, para realizar esse teste, eu convidei um amigo, uma pessoa, em função das trocas que temos e do fato de, como bons amigos, estamos há 2 anos combinando de sair e conversar, então achei essa uma oportunidade para a gente fazer isso ao vivo, que é o também psicanalista, doutor em psicologia social e do trabalho pela USP, pesquisador de pós-doc no mesmo instituto, tem trabalhado sobre os temas sofrimento e verdade, além de temas como redes sociais e a questão do uso de eletrônicos atualmente, sem falar numa presença importante que ele marcou no debate público, que foi com relação à questão da cientificidade da psicanálise nos últimos anos. Eu estou falando do Paulo Bir. Paulo, você quer colocar mais alguma coisa na apresentação, corrigir? Tudo certo. Legal. Bom, então, para a gente, o motivo que a gente pensou em fazer, para ocupar esse teste com um material que a gente considera que tem uma qualidade e de um debate que tem nos inquietado, visto que é uma questão contemporânea que tem ocupado bastante espaço e que diz respeito à vida da grande maioria das pessoas atualmente, é essa questão da virtualidade, das redes sociais, seja na interlocução com a educação, seja na leitura das compulsões e principalmente num olhar psicanalítico, que geralmente não é o olhar que tem ocupado maior espaço quando a gente fala do tema, visto que há várias leituras a respeito de efeitos de eletrônicos no cérebro, na circuitaria. Se você está interessado nesse recorte, talvez você queira fazer outra coisa agora. Mas, se você também gostaria de ouvir a crítica a ele, aí você pode pegar um café, um chá, enfim, a substância da sua escolha e nos acompanhar. Bom, feitas as introduções, eu queria começar, Paulo, acho que com uma reflexão que a gente, pegando um pouco do que a gente tem conversado, inclusive por mediação do celular, a respeito dessa questão de como as inovações tecnológicas impactam a nossa experiência, Ela impacta no efeito mais cotidiano das relações até nos mais sofisticados, vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu comecei na clínica, eu imagino que você tenha tido essa experiência também, era comum que os supervisores ou responsáveis pela formação dos psicanalistas dissessem o seguinte: olha, aconteceu alguma coisa com relação ao paciente, você liga. Mensagem é uma forma de comunicação muito precária para lidar com as questões da clínica. E hoje em dia, quase 20 anos depois, a pessoa que liga diretamente para outra é vista como um psicopata. Por que essa pessoa está me ligando dessa forma? Então, eu estou dizendo isso só para trazer um exemplo de como a tecnologia impacta e muda, na forma como nos relacionamos. Alguns historiadores, por exemplo, eles apontam que a Revolução Francesa não teria sido possível sem a invenção da prensa, que possibilitava um processo de maior automatização da reprodução do texto, escrito.
porque a partir de então você conseguia circular a informação com muito mais facilidade. De alguma forma, a gente está falando de objetos que fazem a nossa mediação na relação com o outro e, por que não, alargando um pouco essa ideia, né, com o que a gente chama de realidade. Paulo, você que pesquisou a questão da verdade, você pensa algo a respeito? Tem algo que te inquieta? Eu acho que nós podemos nos considerar da mesma geração, né, que nasceu no analógico e agora estamos criando nossos filhos num mundo completamente diferente, né, e, enfim, tentando fazer leituras e estabelecer parâmetros para o que antes não existia. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, Rodrigo. Muito gostoso estar aqui. Agradecer também ao Cauê e ao Jonas aí pelo apoio, pelo trampo. De fato, bom, você perguntou se tem alguma coisa aí que me inquieta. Tem algumas. Vamos por partes. Eu achei curioso que você trouxe, né, do supervisor que fala, não, se acontecer alguma coisa, você liga. Acho que eu nunca tive um supervisor que falou que eu podia ligar pra ele, assim, mas enfim, coisas, acho que você deu sorte nesse caminho, mais sorte que eu. Olha, eu acho que existe uma dificuldade grande, e acho que é legal porque você já pega um caminho interessante, que é como que a gente define o digital, né? Quer dizer, tem essa questão que muitas vezes a gente pensa muito mais o digital. Eu estava até conversando sobre isso outro dia com o professor da USP, o Daniel Abs, ele falando, olha, a gente tem essa tendência a pensar sempre o digital como um adjetivo, e talvez a gente precise substantivar mais, né? Poder pensar o digital como uma coisa e não só como um qualitativo das coisas, né? E acho que talvez uma das maneiras da gente pensar o digital substantivado é pensar, o digital é uma forma de mediação. Quer dizer, eu acho que isso que você traz, de fato, é muito interessante. Tem pessoas que vão pensar que o digital é uma linguagem específica ou algumas linguagens específicas, pessoas que vão pensar muito na questão da técnica também. Acho que tem essa... e de fato, são duas coisas que vão se misturando e que, por isso, vão produzindo efeitos muito amplos e profundos na nossa vida, né? E você traz a coisa da prensa, acho que, quer dizer, existe toda uma história das revoluções acontecidas por questões técnicas, né? E acho que, de fato, quando a gente está falando sobre o digital, a gente está tratando de um capítulo específico disso, por quê? Porque existe uma novidade em relação ao que vinha antes, e esse, inclusive, é um dos conceitos da cibernética, né, que seria, digamos, a grande ciência por trás dessas inovações e tudo mais, que é o conceito de interação, né? Quer dizer, então, quando a gente está falando sobre o digital, a gente está falando sobre essa possibilidade de interação, que significa que você tem um tipo de mediação que vai se transformando a partir daquilo que está sendo mediado, né? E não só vai se transformando a partir do que está sendo mediado, mas também transforma aquilo que está sendo mediado. Tem uma frase muito famosa de um estudioso, né, da cibernética, da comunicação, o McLaughlin, ele fala que o meio é a mensagem, né? O pessoal adora repetir isso, e faz bastante sentido, quer dizer, principalmente quando a gente está falando sobre o digital, sobre a cibernética, que é, olha, o fato digamos, das mensagens, dos conteúdos serem veiculados pelo digital muda muita coisa, e às vezes muito mais do que a gente imagina que mude, né? Então, acho que um primeiro ponto, né, que eu diria a gente tem uma tendência a pensar que uma das grandes transformações seria quantitativa, né? Então, de repente, principalmente quando a gente está falando sobre a realidade, sobre mídia, sobre notícias, negacionismo, enfim. Essa ideia de falar, bom, agora a gente tem informação demais, tem gente que fala de infodemia, né? Quer dizer, a gente tem informação demais e a gente não tem uma capacidade cognitiva de lidar com tanta informação. Só aquela ideia de dieta de informação, aquela comparação com a alimentação, né? Como se fosse a capacidade de metabolizar. Isso, né? E aí tem uma coisa que é interessante, que é quando a gente começa a falar sobre metabolizar, por exemplo, a gente não está falando só de informação,
né? Então, qual que é o meu ponto aqui? Eu acho que a gente vive, né, e isso faz parte de um discurso que eu acho que não é um discurso ingênuo, mas que é de falar, não, trata-se só de informação, né? Se você pega, por exemplo, o debate sobre regulação das mídias digitais, né? Você tem duas grandes vertentes, né? A americana e a europeia. A europeia é muito mais intervencionista, né? Fala, bom, a gente tem que regular, a gente pode responsabilizar as plataformas por aquilo que é veiculado, não sei o que e tal. Os americanos, eles têm uma coisa da segunda emenda que eles falam, não, isso é liberdade de expressão, né? E que é muito ligado a essa ideia de falar, olha, é só informação, as pessoas fazem o que elas quiserem com a informação. A gente só está oferecendo informação, né? Nada mais do que isso. Então a gente não pode restringir isso porque seria uma limitação da liberdade de expressão. E esse, até agora, pelo menos, tem sido um pouco o caminho do Estado brasileiro, de ir um pouco mais nessa vertente norte-americana, de falar, olha, a discussão é sobre liberdade de expressão, enfim. O que a gente vê, né? Eu acho que, e aí, quando né, eu comecei a estudar negacionismo, essa foi minha entrada, né, nessa pesquisa, isso fica muito claro. É que a informação, ela é uma parte importante, mas talvez ela seja a pontinha do iceberg, que no final das contas, o que o digital consegue mobilizar com muita competência e com muita capacidade são afetos. Então isso é um ponto muito central, por exemplo, quando a gente está falando sobre desinformação, né, que é o que o pessoal discute muito. Tem um estudo que foi publicado em 2018, feito por 3 pesquisadores do MIT, o Vozog, Aral, eu sempre esqueço o nome do terceiro. E que eles, sabe lá Deus como, eles tiveram acesso aos dados do Twitter. Era Twitter ainda na época, acho que hoje em dia talvez, não sei se o Elon Musk ia curtir muito a ideia, mas o Twitter abriu os dados deles para eles estudarem a circulação, a disseminação de notícias falsas. Então eles fazem esse estudo comparando como que notícias falsas e verdadeiras se disseminam no Twitter, né? E eles chegam a conclusões muito interessantes. A primeira, que é muito contraintuitiva para a gente, é falar, olha, a gente tem essa ideia de que o que faz as notícias falsas circularem... A primeira coisa que eles chegam não é contraintuitiva. Eles falam, a notícia falsa circula mais e mais rapidamente do que a notícia verdadeira, né? Isso é o primeiro dado, e isso todo mundo já sabia, né? O segundo dado, que é contraintuitivo, eles dizem, as notícias falsas, elas circulam mais, mas não é por causa dos bots. Os bots, os robôs, né, eles fazem circular notícias falsas e verdadeiras na mesma proporção. Quem faz circular mais notícia falsa são as pessoas, não são os bots. E aí, quando eles vão fazer uma espécie de análise qualitativa dessa circulação das notícias falsas, eles falam, as notícias falsas, usualmente, elas são acompanhadas de afetos mais marcados, e, em geral, afetos, digamos, de valência negativa. Então, ódio, nojo, surpresa, engano, né? Aquela história que a gente vê muito, né? Estão te enganando, né? Ou 5 coisas que você não sabia sobre o Freud, a terceira vai te surpreender, né? O que não querem que você saiba. O que não então é um pouco essa construção. O que é essa construção? Essa construção, ela é uma construção que tem como objetivo uma mobilização afetiva, sobretudo. Então não é só uma questão do grande mercado de informações, né, que se for livre, cada um vai poder... Não, você tem alguns tipos de informação que circulam mais. O que a gente tem hoje, né, de dados, além dessa ideia de que os usuários compartilham mais notícias falsas do que notícias verdadeiras? É que as notícias falsas, elas produzem mais engajamento, né? E não só notícias, vídeos, enfim, conteúdos, e aí não necessariamente falsos, mas conteúdos que produzem afetos mais intensos, produzem mais engajamento. Então, o que acontece? Tem um livro muito interessante, um pouco
duro de ler, assim, porque ele é pesado no final das contas, né? Publicado ano passado, se não me engano, do Max Fisher, não do Mark Fisher, do Max Fisher, que é um jornalista do New York Times, que chama A Máquina do Caos, né? E ele fala muito de várias plataformas, ele fala muito do YouTube, né? E ele vai falando como no YouTube você tem essa circulação impulsionada pela própria plataforma. Então, veja, não é exatamente aquela coisa dos bots, né? Lembra? Não sei se você lembra daquele vídeo os bots do Bolsonaro, lá, da galera fazendo fila imitando, enfim. Que é interessante, porque é verdade aquilo. É ridículo, mas é verdade, né? O pessoal imitando o robô, falando, eu sou o bot do Bolsonaro. Eles estão certos, que eles estão falando, são as pessoas que compartilham, não são os bots. Tem uma verdade aí. Mas o que o Max Fischer vai falando o YouTube, ele sabe que o quanto mais impactante afetivamente o conteúdo maior é a probabilidade da pessoa continuar engajada, continuar conectada, e que é o grande objetivo deles, né? Quer dizer, porque é assim que eles conseguem dados, é assim que eles conseguem aquilo que eles conseguem monetizar. Uhum. Né? Então o Fischer ele fala, olha, se você deixa, por exemplo, aquelas sugestões automáticas do YouTube ligadas, fala, você está a poucos vídeos de um vídeo extremista, porque ele vai encadeando de um jeito para não te afastar de vez, mas ele vai indo aos poucos te levando para uma coisa que aí te faz mergulhar e meio que é difícil de sair, assim. Então, essa ideia, né, da mobilização afetiva, ela é uma ideia muito central. E que a gente normalmente não pensa nesses termos. Eu queria fazer um comentário, né? Esse livro do Max Fischer, ele é muito bom. E lembrando que ele pega reuniões, né? E vai também um pouco destrinchar a cultura corporativa das Big Techs. E vai, por exemplo, trazer como existe uma meta dentro do YouTube de dobrar o tempo de tela dos usuários, né? Acho que os usuários têm que ficar na plataforma... Em poucos meses, né? O tempo de tela total, o tempo de horas assistidas, né? Assim como, por exemplo, eu tive alunos da Ambev que diziam que a Ambev tem a meta de dobrar as vendas por ano. Né, assim... Tem gente que tá fazendo sua parte. Sem dúvida. E acho que no YouTube também, né? E eu lembro que até no começo, aqui com relação aos estudos de extrema-direita e o bolsonarismo, foi lastreado que muitos fizeram um curso nas próprias plataformas, né? Para poder produzir conteúdo que prenda a atenção da pessoa dentro da plataforma. Então, um exemplo que eu lembro que o Fischer usa, eu não sei se ele usa ou se eu puxei para esse elemento, mas eu acho que é o que ele usa mesmo. A memória pode... trair aqui. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente gosta, né? Bicicleta. Então ele fala assim, você gosta de bicicleta e você começa a pesquisar avaliação de bicicleta no YouTube. Aí você vai assistir algumas avaliações e aí o algoritmo é treinado para quando você vai desencanar daquilo, ele vai te mostrar um vídeo de prova, alguma coisa que possa puxar seu interesse. Aí você assiste um pouco, e aí ele vai mostrar um vídeo de intriga entre atletas, ou fabricantes, ou consumidores de bicicleta. Vai chegar um ponto em que a plataforma vai te oferecer acidentes de rodovia, né? E cenas chocantes, porque ele entende que quanto mais cansado você tiver, mais apelativa ela vai ter que ser para prender a sua atenção, né? Então, de fato, esse é um mecanismo muito refinado. Agora, Paulo, eu tô, né, te ouvindo falar e pensando que, assim, a gente, de alguma forma, a gente está falando dos últimos 10 anos, né? Mas nós somos de uma geração que pegou a internet como uma grande promessa de libertação, né? Aí não sei o quanto também você fica à vontade de falar um pouco da sua experiência com isso, assim, mas eu digo porque eu tenho uma experiência muito marcada, assim, pelo início da internet. Eu lembro de fazer amizades que eu não tinha no meu bairro, porque a gente encontrava pessoas com interesse em comum. E aí, eu acho que além desse elemento da ideia de informação sem limites, né, que a ideia de que você poderia tanto falar com pessoas de outro país, ou acessar cursos e etc., era ainda tinha muita coisa de apostilas e tutoriais, né, não vídeo como tem agora. Eu acho que tem um dado que é interessante relacionado ao que você está trazendo de
de comunicação de massa, que para usar a internet nos anos 2000, por exemplo, era necessário algum saber técnico, né? Tipo, e aí por que eu digo isso? Não que quem usava a internet nessa época era outra responsável, né? E não tinha nenhum problema com ela, de forma alguma, mas você tinha uma espécie de filtro involuntário, né? Então, por exemplo, não é todo mundo que sentava na frente do computador e se virava nele. Você tinha coisa você citou o vídeo dos robôs do Bolsonaro, e eu lembro que ali é uma média de faixa etária que naquela época precisava da ajuda dos netos para usar o computador, né, ou dos filhos. E até essa ideia de ausência de limite do espaço virtual tinha em aplicativos como o Napster, né, que quando surgiram era aquela coisa de, nossa, tipo, ultrapassar o limite do objeto físico, né. Então, eu fico pensando um pouco nessa questão desse filtro involuntário, um pouco às vezes como a gente que tem filho, né? A gente pegou muito essa discussão Bom, a pediatria é muito mais presente na vida dos pais do que antes, né? Então, assim, o que é muito importante, fundamental fazer com o filho, o que é horroroso, tudo isso a gente foi sendo bombardeado, e quem tem filho hoje em dia é bombardeado com isso. Então, por exemplo, eu lembro que na nossa época o andador já era um crime, né? Porque atrapalhava o desenvolvimento da coluna da criança, né? E etc. Aí entre os outros objetos mais polêmicos, como chupeta e tal. Mas o que me chamava a atenção no lance do andador? A criança, o andador proporciona a ela uma autonomia que ela não tem crítica para exercer. Então, por exemplo, se você está com uma criança no primeiro andar e tem uma escada no final do cômodo, né? Ela, ser um andador, ela levaria 15 minutos para se rastejar até a escada. Com o andador, ela chega em 15 segundos, né? Tipo... Então, eu fico pensando nesse efeito da mediação e do equipamento, também de como ele tem ele encurta intervalos que, pensando na nossa relação com o tempo, eles eram importantes. E aí, eu acho que nesse sentido é interessante como a internet ela trouxe a abertura, lembrando que os protestos anti-globalização dos anos 2000 foram todos agenciados pela internet, né? Pelo Facebook. Então, pelo Facebook e fóruns, e justamente, né? Acho que, de fato, o Facebook foi eu não sei se... Eu acho que o Facebook 2013, das né? primaveras. Das primaveras, Esse 2000 eu tô pensando naqueles contra a Alca que teve no, tipo, Fórum Social... Eu fui do comitê contra a Alca. Então, Fórum Social Mulher, exato, era a época que era e-mail, às vezes, né? A lista de e-mail que as pessoas debatiam, tinha os coletivos de mídia que faziam essa discussão e pensavam a internet como democratização da mídia. Então, mas aí tem um ponto que é interessante de pensar isso, né? Quer dizer, quando vira o Facebook, o que fica muito claro? Que tem um momento, né? 2013 no Brasil foi isso, o Facebook impulsionou, né, a mobilização dos protestos, né? Na Primavera Árabe dizem que também. E depois mudou. Depois o Facebook começou a cobrar para fazer isso, né? Você precisava pagar para impulsionar. E muita gente fala, bom, foi uma jogada de marketing deles. Eles mostraram o potencial da ferramenta para depois começar a monetizar e poder cobrar. E aí, isso entra num ponto que é importante, que é, quando a gente está falando sobre mediação, quando a gente está falando sobre o digital, a gente precisa sempre lembrar que o digital não precisa ser da maneira como ele é hoje. Quer dizer, existem escolhas que são feitas aí. Tem um filósofo da tecnologia que eu gosto bastante, o Yuk Hui, um cara de Hong Kong, que ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala, olha, a gente tem essa ideia de que a tecnologia é algo que, primeiro, não pode ser parado, segundo, que não pode mudar de direção, não pode mudar de rumo. É como se fosse um grande transatlântico que já zarpou e agora, se tiver um iceberg na frente vai bater. E coitado do iceberg, na verdade, né, nesse caso. Então que nós, como usuários, a gente
deveria digamos, se contentar com as migalhas que o Google vai dando pra gente. Então ele ajuda a gente a não pegar trânsito, ele ajuda a gente a fazer chamada de vídeo e os dados ele usa lá para as coisas dele e a gente não deveria reclamar disso, assim, né? E o Yuki fala, cara, isso é muito doido, por quê? Porque a gente, justamente por causa da tecnologia, a gente nunca teve tanta possibilidade de descentralização de poder, né? Quer dizer, a tecnologia, ela permite isso. A tecnologia que a gente tem hoje, que não é, digamos, o modo como são construídas as plataformas, o pessoal chama de os aplicativos predatórios e tudo mais, quer dizer, mas a gente tem capacidade técnica, a gente tem para criar uma situação de descentralização de poder como nunca existiu na história da humanidade. Ainda assim, o discurso hegemônico é justamente o contrário. É que, não, a gente não tem agência nenhuma sobre isso, o que está acontecendo. Ele fala, bom, esse discurso, ele serve para as pessoas que estão centralizando esse poder. E talvez por isso seja tão importante que esse discurso seja tão presente, tão não questionado, né? Por quê? Porque é muito importante que isso continue desse jeito para essas pessoas, né? Tem um outro autor que eu gosto bastante, um bielorrusso chamado Evgeny Morozov. Ele tem um podcast, quem tiver interesse eu recomendo bastante. É um pouco difícil de entender porque ele é em inglês, com sotaque bielorrusso do Morozov, mas que chama The Santiago Boys, que o Morozov ele conta a história de quando no Chile do Salvador Allende houve, né, um início de construção e de desenvolvimento de uma internet comunista. Uma internet que serviria para interligar as fábricas, os trabalhadores e tudo mais, e ele vai falando das respostas que isso foi produzindo, principalmente nas telecoms americanas, da participação, então, de como as telecoms americanas começam a participar das intervenções dos Estados Unidos no Chile, participar do golpe e tudo mais, quer dizer, então tem, mas o que eu estou querendo trazer dessa história? Essa ideia de que, bom, a tecnologia, ela pode tomar rumos muito diferentes, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, sobre essa transformação, isso fica muito claro. Quer dizer, no começo dos anos 2000 era uma coisa, com o Facebook a gente fala, nossa, agora com o Facebook melhor ainda. 2 anos depois, fala, não, né? A gente percebe, fala, não, tá na mão de um maluco lá, né? E esse cara escolhe, né? Esse cara escolheu em diversos momentos nas eleições norte-americanas, isso fica muito claro, né? Quer dizer, esse cara escolheu deixar o Trump falar o que ele quisesse nas eleições lá de 2016, por exemplo, né? Quer dizer, então isso vai ficando muito, muito evidente. E aí tem uma coisa que é interessante, que é, de alguma maneira, a nossa geração, né, ela viveu esses 2 momentos, então essa ideia, por mais que ela não seja uma ideia muito presente, mas ela é mais fácil de ser recapturada, eu diria, de falar, bom, a tecnologia pode servir para outras coisas. E talvez isso seja um pouco diferente para os nativos digitais, que a gente chama, né? Quer dizer, para essa geração que não é que já nasceu no meio da tecnologia, mas já nasceu no meio de uma tecnologia muito hegemônica, né? Quer dizer, já nasceu com, né, meia dúzia de aplicativo, no final das contas, que a gente usa, né? Ou se não é meia dúzia de aplicativo, é meia dúzia de donos, né? Quer dizer, tem o Meta, tem o Alphabet, né, do Google, tem, sei lá, a Microsoft, a IBM, enfim, né, é muito, muito limitado. Então essa ideia da inevitabilidade da tecnologia, ela está muito mais enraizada, eu diria. Então eu acho que isso, pensando, né, numa diferença aí geracional, eu acho que essa é uma diferença muito importante. Quando você traz a coisa do tempo, né, eu acho que tem uma outra dimensão que ela é importante também, que é como que o tempo ele é gerido nesse tipo de mediação que essas plataformas oferecem, né? Quer dizer, e o que a gente vê, né? Muita gente discute, chama isso da aceleração tecnológica, e que é curioso porque, por um lado, o discurso sobre a aceleração tem um discurso que a gente chama de cyberutópico, né? Então as pessoas falam, olha, a aceleração tecnológica vai resolver os problemas que a gente precisa resolver no mundo, né? A gente não precisa se preocupar com o clima, porque a tecnologia vai resolver isso em algum momento.
o Uber, né, falava que eles iam resolver o trânsito nas cidades, né? Acho que eles falam ainda, sei lá, né? Tem essa ideia meio utópica da resolução via tecnologia, que a gente está vendo que não é bem assim, né? Por outro lado, tem pessoas que são os críticos, né? Acho que talvez um dos mais famosos é o Jonathan Crary, né? Que escreveu, né? Tem 2 livros publicados muito bons, o 24/7 e o Fim do Sono e o Terra Arrasada, né? É, ele, ele traz muito essa ideia de, bom, você tem uma transformação na gestão do tempo, né? O 24/7 ele vai falando isso, né? Como a gente começa a dormir menos, né? Como existe uma política de controle do sono que tem a ver com o ideal de produtividade. Inclusive, né? A gente produz hoje em dia, enquanto a gente está dormindo, inclusive, né? Quer dizer, eu não sei, eu produzo, né? Quer dizer, eu durmo com um relógio que pega dados e joga para as plataformas, veja só. Enfim. É, mas essa gestão do tempo ela está presente também na própria experiência que a gente tem dentro dos aplicativos, por exemplo, né? E aí, acho que a psicanálise ajuda a gente a pensar uma série de coisas, principalmente quando a gente pensa numa certa dificuldade de elaboração que a gente tem do que acontece dentro dos aplicativos, né? Eu não sei se você já teve, eu imagino que sim, eu já tive essa experiência muitas vezes, ainda tenho, né? Sei lá, você pega o celular para ver a previsão do tempo, para ver se alguém ligou, para ver que horas são, e quando você vê, você tá 40 minutos rolando a tela do Instagram, e aí quando você para, você nem lembra do que você viu no Instagram, você fala, nossa, que ruim só, né? Enfim, mas o que isso mostra? Isso mostra que existe um tipo de relação ali entre, né, nós, o conteúdo e o tempo que a gente tem ali, como funciona o tempo ali, que deixa muito difícil da gente elaborar aquilo que está acontecendo, né? Isso, em alguma medida, é interessante para as próprias plataformas. Por quê? Né, eu tenho uma autora, uma professora de Harvard, chamada Shoshana Zuboff, né, que escreveu um livro fantástico chamado A Era do Capitalismo de Vigilância. E que ela fala, olha, a gente tem essa ideia, né, de que as plataformas vendem nossos dados, né, ou aquela ideia, né, que se você não sabe qual é o produto, porque o produto é você, né, e ela fala, isso não é verdade, né, as plataformas não vendem nossos dados, pelo contrário, né, as plataformas querem os nossos dados só para elas. Inclusive, isso casa de um jeito muito cínico com o discurso sobre privacidade. Se você entra no Google ou no Meta, ou enfim, eles falam, a gente não mostra seus dados para ninguém, seus dados estão seguros com a gente. O que eles oferecem? Qual que é o produto deles? O produto deles são ações de marketing, enfim, direcionadas que eles conseguem a partir da análise que eles fazem dos dados, né? Quer dizer, então o produto é mais elaborado do que isso, né? E que muitas vezes a experiência que a gente tem é essa do tipo, nossa, o Facebook descobriu o que eu queria antes mesmo de eu descobrir, né? Ou eu recebi um e-mail ou veio no Instagram um anúncio, eu nem tinha me dado conta que eu queria comprar um casaco impermeável e apareceu já o anúncio no Instagram, que coisa louca, né? Se a gente pensa nisso justamente como um resultado de uma elaboração, né? Tem algo que é interessante para as plataformas que elas elaborem antes da gente, né? Ou que elas dificultem que a gente vá elaborando, justamente porque essa elaboração é o produto delas. Entende? O ganha-pão do Zuckerberg e do Bezos, e, enfim, seja lá de quem for, né? Quer dizer, mas isso, por outro lado, produz efeitos que são muito impactantes, né? Quer dizer, porque o que acontece se a gente começa a ter uma experiência muito recorrente que não comporta elaboração, ou pelo menos que comporta um tipo de elaboração muito empobrecido, né, muito precário, né? O que acontece, né, tem um estudo do ano passado que fala que no Brasil as pessoas passam em média 10 horas por dia na frente de tela, né? Quer dizer, se a gente pensa, sejamos muito otimistas, que as pessoas dormem 8 horas por noite, enfim, queria muito, mas não é o caso, mas enfim, vamos lá, né, 8 mais 10, né, dá 18, sobram 6 horas fora da tela, o resto, né, você tá na tela do tempo acordado, né, quer dizer, você tá mais tempo na tela do que tempo fora da tela, né, quer dizer, então você tá mais tempo, provavelmente,
nesse regime temporal que dificulta a elaboração do que em outro tipo de regime temporal. Se a gente leva essa discussão, né, para gerações que já nasceram com isso e que estão crescendo nisso, e a gente leva em consideração que elaboração é uma coisa que se aprende, isso a gente vê muito na clínica, inclusive, né? Quer dizer, bom, adulto aprende a elaborar, né? Quem dirá criança? Criança pequena a gente vai vendo, eles vão aprendendo, frustração, não sei o quê, aí o amiguinho chora junto, aí não sei o quê. Quer dizer, isso tudo são aprendizados de elaboração, né? O que acontece com gerações, com essa geração que está crescendo nesse tipo muito precário de temporalidade, de experiência temporal, né? Quer dizer, em relação à capacidade elaborativa, né? E aí tem um ponto muito importante. Por quê? Porque a gente está vendo isso estourar, né? Onde que a gente está vendo isso estourar, né? Aumento de ansiedade, de suicídio, de cutting, de dismorfia corporal, de agressividade, de linchamento, o que isso tem tudo em comum? Uma incapacidade de elaboração. Cada um tem as suas especificidades, mas todas têm em comum uma incapacidade de elaboração. Então isso está muito ligado à experiência temporal, né? E aí a mediação da tecnologia como algo que produz uma transformação muito radical na nossa experiência temporal. Pô, legal. Então, eu vou resgatar um ponto, eu acho que gostaria de entrar um pouco na descrição que você faz, até para quem não está familiarizado, né, com a teoria psicanalítica, poder ter um pouco como isso se constrói para a gente, no nosso entendimento, né? Isso que a gente está chamando de elaboração. Mas ainda nessa questão da passagem da internet universitária e, né, experimental para corporativa, como a gente vive hoje, eu lembro muito dos debates, por exemplo, em torno da questão do Napster, quando teve aquele processo do Metallica, lembra? Eu lembro da propaganda dos caras da Metallica, colava com o selinho da Napster e colocava na namorada do outro, tipo, eu vou roubar a sua namorada como você rouba minhas músicas. Eles fizeram foi aquele escarcéu. E eu lembro uma coisa muito interessante de surgir um debate entre músicos. Eu lembro uma banda chama Hot Chip, eles falando assim, não, a gente não é contra o compartilhamento porque os músicos sempre vão dar um jeito de serem pagos. Eu fiquei pensando, ela menosprezou o futuro. Né? Porque... e aí surgiu, lembro de entrevistas, né, com políticos e empresários que diziam, não, nós precisamos aprender a capitalizar a internet. É interessante como, depois você vai ver que a figura que estava, a figura que criou o Napster depois era próxima do Zuckerberg, né, no Facebook. Então, assim, acho que o Fischer, no livro que você comentou, fala um pouco dessas relações no Vale do Silício, né? Mas por que eu trago isso? Porque eu lembro, né, para quem não sabe, o Jonas aqui, produtor do podcast, tem um trabalho de música autoral, e eu lembro uma vez de conversar com ele sobre essas plataformas, eu falar, não, pô, legal, eu vi seu CD lá, e ele me pergunta, meu CD tá lá? Ou seja, né, de como as plataformas, elas simplesmente pegaram o trabalho de todo mundo, comercializaram sem pagar, né, os autores, como a inteligência artificial está fazendo agora, né? Tipo, fui pesquisar sobre, fui perguntar, né, pro ChatGPT sobre a relação entre Freud e a cocaína, ele me mandou um trecho da minha tese. Famoso, parabéns. Então, famoso se eu tivesse citado, né? Aí que tá. Não, mas isso quer ser famoso hoje em dia, Rodrigo. Então, pois é, né? A gente tem eu acho que, bom, no fim das contas, a academia é uma grande produtora de conteúdo, né? Before it was cool, a gente sabe, é coisa... Mas eu lembro, ou seja, foi um processo socialmente construído, né? Acho que é importante o que você traz da coisa da centralização ou descentralização, porque nos anos 2000 existia muito um debate sobre rádio comunitária, que era essa coisa de fazer a informação circular, né? De forma a contemplar diversos interesses e não só os mesmos. Mas essa coisa da centralização, pensando no exemplo do Napster, né? Tem um debate que tem rolado há alguns meses de uma mudança no algoritmo do Spotify,
que começou a ser muito mais interventivo em relação àquilo que ele quer sugerir e não em relação a, quer dizer, ele tinha um algoritmo de falar, você gostou disso, provavelmente você vai gostar daquilo outro, não sei o que, de um jeito muito mais aleatório, digamos, menos interessado em alguma medida, e teve uma mudança grande do Spotify efetivamente começar a escolher quem que vai bombar, quem que vai hypar. Assim, então é um pouco parecido com o Facebook, inclusive na coisa do começo da década passada, impulsionando as coisas, né? Fala, bom, agora eu impulsiono quem me paga, né? Virou jabá de novo, assim. Que eu acho que é o que você estava colocando, né? Da coisa de que no fim das contas eles não vendem a informação, mas a interpretação dela, né? Uhum. Eu acho que é esse o ponto. E pegando essa questão do tempo, né? Agora, eu acho que o que você traz, né? Tem... a gente sabe, por exemplo, que você pega hoje em dia toda a pesquisa em torno de machine learning, por exemplo, para a área comercial, você tem vai lá, vamos criar modelos preditivos do tipo assim, eles vão saber quando seu papel higiênico vai acabar antes de você, né? Para jogar o anúncio no momento certo. Ou aquela época do ano em que você sempre... Pra comprar automaticamente, né? Exato, agora tá recorrente, na né? Amazon tem... Ou então, assim, a farmacêutica ela vai entender que você gripa sempre em determinada época do ano, começo de período escolar, para quem tem criança. E aí ela vai lá e vai, né, mandar um anúncio naquele momento. Mas eu acho que esse intervalo, eu gosto muito de... Bom, o pessoal... geralmente as críticas à psicanálise vão falar de uma falta de testagem e empiria, né? Mas eu acho interessante que as teorias mais fortes e que se propagaram a partir da teoria psicanalítica partem de um experimento empírico. E aí, por que eu estou dizendo isso? Você tem Lacan e o estágio do espelho, né? Que é... para quem não sabe, é uma criança que olha para o espelho e reconhece no olhar dos pais a constituição do seu corpo e de si, né? De que aquela imagem no espelho não é a outra criança, e sim ela mesma. E no caso do Freud, tem um experimento que eu gosto muito, que é o do Fordá, né? E para quem não conhece o Fordá, é uma observação que a filha do Freud, chamada Sophie, faz do filho dela bebê, o Ernest, que é ele brincando com um carretel, e ele joga o carretel para longe, né, e depois puxa o carretel para perto, e nesses dois momentos ele usa essas duas palavras, né, for e dá, e o Freud vai construir toda uma interpretação de que a criança está elaborando a alternância entre presença e ausência da mãe, né, em que o carretel naquele momento está simbolizando, né, o corpo da mãe, e quando a criança joga para longe, não há presença, e quando ela volta, né, ou seja, a ausência e depois presença. Isso é base para uma série de desenvolvimentos teóricos, inclusive dessa relação com a temporalidade, né? E é interessante porque, no fim das contas, o Freud vai falar o que há no centro dessa experiência? Angústia. Pautado na ideia de que, num momento anterior, se a mãe não está presente para a criança, ela não existe. E a partir de então, ela está construindo essa ideia de existência na ausência. E mais, né? E aí eu acho que o Lacan vai dar um outro destaque para o experimento, que é a importância de quando a mãe não está olhando. Que a gente aí vai falar, né, da construção de uma autonomia. Bom, por que eu trago o Fordá, né? Porque depois o Freud vai falar de algo que ele chama de teste de realidade, em que é o seguinte: na nossa Constituição, a gente imagina um objeto que vai nos satisfazer e depois encontra com ele no mundo, né? Ele vai dizer, então assim, a criança, ela quer mamar, ela vai imaginarizar o seio, e quando ela mama, ela encontra com esse objeto. E aí ele vai dizer, bom, há um intervalo, né, entre o objeto imaginado e o encontrado no mundo. Essa correspondência não vai ser sempre exata, mas ela vai ter uma alternância entre insatisfação e satisfação. O que é interessante dessa construção que o Freud destrincha, né? Que ele diz,
é, quando o objeto não vem, né, quando ele fica ausente, pode acontecer da criança passar a se satisfazer com um objeto imaginado e prescindir daquele do mundo. E aí, acho que aí a gente vai ter um desenvolvimento da ideia de privação e psicotização na língua inglesa, né, com a ideia de delírio e etc., de que algo da experiência da privação teria um quê de enlouquecedor, vamos dizer assim, né, de que passa-se a prescindir, né, do outro como aquele que oferta objeto. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Porque o processo que você fala, justamente proporcionado pelo algoritmo, ele é um processo que ele encurta, se não acaba radicalmente com esse intervalo. O que isso quer dizer? Com um espaço de indeterminação no qual eu não sei o que vem do outro. Por exemplo, né, as mensagens não respondidas ou que demoram para ser respondidas. Na época em que nós nascemos, isso tinha outra dimensão de importância. Né? Então, eu tive a experiência uma vez de marcar de encontrar um amigo meu no metrô, eu fui para uma catraca, ele foi para outra, a gente voltou para casa sem se ver. E aí, nesse processo de se desencontrar, a gente não sabia se a gente tinha tomado um cano, né, se eu não fui ou se ele não foi, se a gente estava no... E aí aconteceu, claro, né, que os dois deram a volta ao mesmo tempo, foram lá. Então, assim, se na verdade um tava fazendo um outro de idiota, se aconteceu alguma coisa. E aí, quando eu cheguei em casa, a gente ligou lá à internet, falou, pô, não, eu tava na saída de tal rua. Ah, eu tava na de tal, a gente não tinha... Há uma indeterminação aí, e ela depende, isso que você chama de elaboração, né? Eu acho interessante porque ela depende da sustentação de uma angústia no qual você não tem informação e você precisa construir a respeito dela. Então, eu tô trazendo isso porque, por exemplo... Como é que a gente costuma distinguir o ciúme neurótico do ciúme paranoico? O ciúme neurótico é o da dúvida, né? Será que a pessoa está fazendo tal coisa? Aí eu vou lá, vou checar, sei lá, pego o celular, vê mensagem, paga detetive particular, aí cada ciumento na sua loucura. Agora... Meio específico, né? Tá tudo bem. Enfim, né? Nosso material de trabalho. Cada um na sua, não, sem julgamento. Vamos lá. E o ciúme paranoico, ele vai pra coisa do... tá me fazendo de palhaço. Eu vi que a pessoa te olhou de tal jeito, é porque vocês têm uma história assim, 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 e fazem isso e tal coisa quando, sei lá, eu tô trabalhando. Então, eu acho interessante porque qual que é a diferença nesses dois casos? É um intervalo. Uhum. E um intervalo, ele é inexistente. Né? A dúvida, ela não tem um efeito produtivo. Uhum. Isso... Tem uma coisa que é muito interessante que o Fischer traz no livro dele pra gente pensar, inclusive, fake news nisso. Ele fala, olha, nas eleições de 2020, nos Estados Unidos, já estavam muito debatendo, né, a inação das plataformas em relação às fake news do Trump, né? E o Twitter, na época, tomou uma grande atitude, digamos assim, que eles colocaram em uma parte, para uma parte dos usuários, um dispositivo que eles chamam de atrito. O que era? Você ia compartilhar, você via uma notícia, você ia compartilhar, aparecia uma outra caixinha e falava, escreva algo sobre o que você quer compartilhar. E aí o Fischer fala, isso, e foi só para uma parte das pessoas, isso baixou em 20% o compartilhamento de fake news, geral, né? Quer dizer, um efeito enorme. Ele fala, é só né, ele chama atrito porque eles entendem que é só essa coisa de você desacelerar um pouco. Entendeu? Você coloca uma lombadinha ali no meio, fala alguma coisa. Você pode digitar a SDF, né? E tudo bem, pode digitar qualquer coisa lá, mas você não é automático. Né? E isso já dá um outro efeito no compartilhamento de notícias. Então, é bem interessante isso que você traz, quer dizer, essa ideia do intervalo faz muito sentido. E tem uma outra coisa também, que é o intervalo, eu tô pensando junto aqui, né? Ele é uma etapa necessária
para a gente conseguir entender o lugar que a gente tem para o outro. Né? Quer dizer, é isso que você está falando. Bom, quem tem criança pequena sabe, por exemplo, de quando as crianças começam a tentar, começam a sacanear os pais, né? Começam a, né, falar, quero banana, se dá banana, não é isso que eu quero maçã, dá maçã, não é isso que eu quero, não. Tem algo aí, né, dessa recusa, mas que é uma recusa endereçada ao outro, né? E ver o que isso produz de efeito no outro. Né? E que tem a ver com o que você traz do Fordai e tudo mais, que é essa ideia de eu existo mesmo quando o outro não tá, né? Eu existo para o outro, mesmo quando ele não tá me olhando, eu existo, quer dizer, então que é quando a gente consegue se marcar enquanto falta, né? Quer dizer, aquilo que falta é aquilo que está marcado, né? Quer dizer, se a falta não está marcada, você não existe. É uma coisa meio, você simplesmente não existe, né? Se a sua ausência está marcada, aí você falta. E aí tem algo que é interessante de pensar também da dinâmica das redes. Quer dizer, por um lado tem, então, essa ideia de que você não tem um intervalo em relação ao desejo, né? Quer dizer, então, essa coisa que é incessante. Mas, por outro lado, você tem também, se as plataformas elas passam a ser um meio muito privilegiado de interação, de socialização, o que acontece se você não está logado, se você não tá, né, quer dizer, engajado na coisa. E aí é uma pergunta muito importante, que é, bom, as plataformas, elas marcam a falta, né, ou você simplesmente não existe, se você não tá marcado, né, se você não tá interagindo a todo momento. Né, quer dizer, e isso vira uma política de engajamento. Né, quer dizer, e isso ajuda a gente, por exemplo, a pensar FOMO, né? Fear of missing out, quer dizer, esse medo de não estar participando. Né? Quer dizer, qual que é o medo, né? De alguma maneira, o medo de não participar sempre existiu. Por outro lado, sempre existiu também essa parte de falar, pô, você fez falta, né? Pô, a gente jogou bola lá, mas você não tava, faltou alguém para bater lateral, sei lá, né? Sacaneando, não sei o quê, mas da falta poder se marcar. E tem algo das plataformas que talvez isso não aconteça tanto, né? Quer dizer, essa ideia de, bom, acontece o que está acontecendo ali. Se você não tem um intervalo, você não tem o tempo para ver quem não tá. Inclusive, você mal tem o tempo de lidar com o que tá, né? Então você não tem esse momento de poder lidar com o que não tá. Isso de um lado. Tem um outro lado da discussão que é de pensar o próprio funcionamento algorítmico, e aí, né, por exemplo, o que a gente estava falando sobre o Spotify, né, essa ideia das sugestões e tudo mais, isso ilustra muito bem o que acontece no algoritmo, né? Quer dizer, bom, o algoritmo, ele funciona, sobretudo, por probabilidade. Né? Quer dizer, então, ele consegue, né? Você tem entrada de dados, uma saída a partir daquilo que entra dentro da programação do algoritmo. E, em geral, ele fala, olha, e se entrou que gosta de gatinho dançando, tem 90% de chance que vai gostar também de bebê koala. Ou que vai gostar, sei lá, de baleinha cantando rap, sei lá. E aí tem uma questão que é muito, enfim, que é uma discussão um pouco mais cabeçuda assim, mas que ela é interessante, que é a probabilidade, né, ela funciona muito, muito bem para várias coisas, mas ela deixa de fora uma série de coisas. Né? Quer dizer, então, tem alguns estudos em economia que falam, olha, a gente sempre quando a gente está, hoje em dia a gente está fazendo estudos, a gente tem essa ideia do intervalo de confiança, então fala, ó, isso daqui funciona para 95% dos casos. E é isso aí, então essa teoria é aceita. E o pessoal fala, bom, talvez a gente devesse pensar nos 5% dos casos. E não, né, talvez aí que tenham coisas mais interessantes e que é muito, eu acho, um tanto o espírito da clínica psicanalítica, assim, né? A gente gosta muito de estudar aquilo que é bizarro, que é estranho, que, né, que não fala, meu, tem alguma coisa aqui, e isso ajuda a gente a pensar nos outros 95%, digamos assim. Mas, logicamente, inclusive, tem uma diferenciação que é interessante, que é entre o acaso e a contingência. Né? Quer dizer, então, o acaso é o que a probabilidade fala. Bom, você tem a probabilidade, e o acaso é meio que como a probabilidade acontece, né? Falando de um jeito muito, muito tosco, assim, né? Mas o acaso está, em alguma medida,
previsto na probabilidade. O contingente não. Né? Quer dizer, o contingente não é qual número que vai dar dos dados, mas é virar a mesa. Né? É alguma coisa que tá fora do previsto. Né? Uhum. E né, que a gente chama muitas vezes de real na psicanálise. Né? Quer dizer, Sim. e aí tem uma pergunta que bom, o contingente, né, ele, em alguma medida, demanda que a gente tenha uma marca daquilo que não está. Né? Quer dizer, essa ideia de, bom, pode acontecer alguma coisa que a gente não está prevendo. E isso tem uma relação com essa ideia da marca da falta, né? Da marca daquilo que não está presente. E se a gente leva isso, né, mais longe, a gente fala, bom, se a gente está numa mediação que trabalha só por probabilidade, né, e não tem lugar para o contingente, então a gente tem um problema em marcar a ausência. Né? Quer dizer, então não é que aquilo que não tá marcado como ausente, aquilo que não tá, não existe. Uhum. Né? E aí, isso ajuda a gente a pensar um pouco a FOMO, por exemplo. Né? Quer dizer, por que é tão assustador não participar? Porque não é que você faltou se você não participou, é que você não existiu ali, né? Quer dizer, então, e aí essas experiências de não conexão que a gente vai vendo de um jeito muito, né, tem relatos muito intensos, né, que o pessoal falando, bom, pessoas que você tira o celular de perto, elas ficam desesperadas e fica, né, quer dizer, então, vai chegando nesse limite, fala, bom, talvez isso seja um subproduto da própria construção algorítmica e que é um subproduto que é interessante, porque no final das contas o que ele produz mais engajamento, produz sofrimento, bastante sofrimento, Uhum. mas produz engajamento. Sim. É um pouco essa ideia. O jeito de não produzir sofrimento, em teoria, é ficar engajado. Né? Quer Uhum. dizer, então você tem uma coisa meio perversa de retroalimentação. Né? É, bom, acho interessante isso, porque se você olhar, né, pro estágio do espelho, acho que uma das fases mais avançadas que o Lacan vai colocar no processo de se constituir é se contar nas situações, né? É tipo, seus amigos falam, ó, nós vamos viajar, aí você fala, oba, eles falam, então, vai eu, mas eu, fulano, ciclano, beltrano, aí são 4 pessoas, aí você fala, acabou os lugares no carro. Então, aí você já sabe se você vai não ou ser convidado, né? Ou seja, você se conta nas situações. E eu acho interessante isso porque, no caso da internet, ela traz uma radicalização de uma promessa de felicidade, né? Que é eminentemente moderna. Isso que você estava mencionando do FOMO, que é como se a todo instante tivesse partindo um foguete para o espaço e você não pudesse perder, né? Então, Uhum. assim, pô, mas quem começou o podcast no começo da pandemia ficou rico e famoso e não sei o quê. Quem fez um canal no YouTube, né, em 2000 e bolinha, tipo, virou pioneiro e tal, e depois que tem uma coisa muito interessante com relação a esse impacto da ferramenta como mediação, porque o Engels, no livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele vai falar de pessoas que tinham poucas economias, mas adquiriram um motor automatizado, comprou a força de trabalho dos outros e ficou milionário muito rápido. Então, assim, acho que é muito parecido com a história de alguns influencers, né, que a gente tem. Só que a questão é que agora a gente tem a pulsão escópica, né, que é o olhar, ele está concentrado, né, a carreira, ela é algo público hoje em dia, né? Ficar rico, geralmente as pessoas ficam publicamente, não é mais como, o cara começou a vender não sei o quê, fez um negócio, depois você ficou sabendo, né? A ideia de sucesso, de fama, ela passa por outros lugares, né? Mas que toca nessa questão do intervalo, né? Que Exato. é justamente isso. Porque, inclusive, quando a gente E é pensa num em clique, né? impulsão escópica, né? Quer dizer, o Lacan, ele pesca isso muito bem quando ele vai falar do objeto a olhar, né? Quer dizer, que tem uma dimensão que é essencial nisso, que o olhar é a ausência de olhar, né? Quer dizer, o que eu preciso fazer para ser olhado, por quê? Porque a coisa bate mesmo quando eu não sou Exato. olhado, né? Tá no intervalo, né? O motor tá no intervalo. Né? Então, isso vai produzindo essa situação, por um lado, desse tipo de resposta muito chapado, né? Então, o que importa
é ser olhado e ser olhado a todo momento, e ao mesmo tempo, quando você é olhado a todo momento, isso não produz muita coisa, né, em termos, não produz satisfação, exatamente, você está sempre, é quase como se houvesse uma certa falta do intervalo, assim, né, tem uma coisa, eu sempre lembro e é interessante isso porque eu acho que aproxima um pouco da discussão sobre vício, Exato. inclusive, né, eu lembro tem um filme que eu sempre esqueço o nome, com o Al Pacino, o outro maluco que virou o Gladiador agora, vai fazer o Gladiador 2. Russell Crowe. Não, esse é o 1. Não, tem um novinho. Tá. Que vai sair agora, o Gladiador 2. Pedro Pascal, não? Não. Tá, bom. Enfim. E é um rolê, o cara dá dicas de apostas no futebol americano, alguma coisa assim, esse é o enredo da coisa. E aí tem um dia que ele vai num grupo, tipo, jogadores anônimos, sei lá, e junto com esse cara, que é o Al Pacino. E o Al Pacino faz um baita de um discurso falando, todo mundo aqui que tá aqui sabe que ninguém aposta pra ganhar, a gente aposta pra perder. A gente só se satisfaz quando a gente perde tudo. A gente só para quando a gente perde. E não porque é aí que a gente encontra o que a gente tá procurando. É na perda, não é no ganho, né? E aí no fim ele dá o cartãozinho dele pra ajudar a galera a apostar e tal. Enfim, a cena é essa. Mas tem algo que é interessante de como as plataformas elas conseguem. Bom, as bets, acho que é um capítulo à parte, assim, mas de como as plataformas elas conseguem instrumentalizar isso de um jeito muito específico, né? Quer dizer que você tem um craving que chama? Uma fissura? Uma fissura quando você desconecta, né? E não é que quando você conecta você está satisfeito, né? Não é disso, mas tem o afeto bate quando você desconecta e aí a sua resposta fala, não, então eu preciso de mais e vamos lá, mas que é dentro desse contexto, quer dizer que tem algo, né? Acho que as bets é um ponto interessante nisso para a gente pensar, falar, olha, o quão fácil é a gente naturalizar a ideia de experiências viciantes, vamos colocar desse jeito, né? Quer dizer, será que, né, porque a gente tem, vamos lá, o vício em telas, na verdade, não é a preocupação principal quando a gente está falando de vícios, né? O pessoal tem mais a preocupação com vício nas apostas e com vício em pornografia, que é uma das grandes bolas da vez nas discussões sobre né, o digital. Tem aquela piadinha antiga, né? Tudo que eu gosto é imoral, engorda ou vicia, né? Então, no final das contas é meio que, assim, o viciar, a não ser em casos muito, né, quer dizer que substâncias muito específicas, sei lá, tipo, e ainda assim há controvérsias, né, crack, ópio, sei lá, enfim, né, acho que tem suas questões, mas que olha, se a gente pensa no vício sobre apostas ou no vício sobre sexo, é muito fácil a gente relacionar isso com o mundo no qual a gente vive, né? Quer dizer, que a gente tem dois grandes ideais, né? De virilidade, de riqueza, de não sei o quê, que tem a ver, inclusive, com o tipo de pornografia que é mais hegemônico e com esse ideal de riqueza e tudo mais. Não sei se você lembra de um estudo que circulou bastante uns anos atrás, que falava sobre a diferença dos hábitos e da satisfação sexual na Alemanha Oriental e Ocidental. Eu lembro disso. E que falava que os comunistas transavam melhor e eram mais satisfeitos e consumiam menos pornografia. E as mulheres, inclusive, tinham mais orgasmos, tinha essa coisa isso, tinham. Sim. Mas a coisa quer dizer, a pornografia ter menos apelo é muito interessante. Quer dizer, porque tem a ver com o lugar que o sexo tem na sociedade, né? Quer dizer, que o quanto que vira produto, o quanto que não vira, o quanto que vira uma coisa de status social, o quanto não vira, o quanto... E isso é muito importante para quando a gente vai pensar em um vício também, para a gente não entrar nessa coisa proibicionista, né, que acho que é o caminho que a gente está tomando em relação à tecnologia. Sim. Meio de tipo Instagram nem morto, né? Meio, só falta a mãozinha lá da campanha, né? Meio... Tem dia que dá vontade mesmo. Mas pô, cada conteúdo que você fala. Mas pô. É claro, mas se você pensa, né? Mesmo as campanhas, você entende muito bem disso. Você pega, pô, as campanhas proibicionistas sobre elas drogas, são propagandas, né? Elas são propagandas, mas elas
engajam, elas apelam para as pessoas, porque É. é um problema muito grave, muito difícil, muitas vezes. Então é uma resposta muito direta para a coisa, mas que desconsidera uma série de elementos. Não, e acho que a política destrinchou muito bem isso, né? A campanha anti é uma promoção. Uhum. Ante alguma coisa, né? A campanha ante alguém ou ante algum objeto é uma promoção. Isso não tem. E de fato, bom, acho que analiticamente é uma circunscrição do desejo, né? Assim, uma ideia de lei pela fantasia de transgressão. Do tipo, aqui tem algo muito bom que, né, não é para todo mundo. No caso das telas, vamos pegar, né, a discussão sobre telas, que é o que a gente discute quando a gente está falando sobre infância, por exemplo. Existem as instruções, né? Quer dizer, no primeiro semestre saiu um estudo francês, o Macron pediu lá, né, para especialistas fazerem um estudo que chama Em Busca do Tempo Perdido. E que eles trazem ainda mais rígido do que a Associação Norte-Americana de Pediatria, que já tinha um outro negócio, que é, bom, até os 3 anos, nada de tela, já perdi, meus filhos já estão condenados, se for por aí, né? Aí depois dos 3 aos 10, sei lá, no máximo, não, dos 3 aos 7, no máximo até 40 minutos, aí aumenta um pouquinho, aí a partir dos 10 anos, telefone sem internet, aí depois só com um aplicativo de Os mensagem, chamados aí não sei o dumb-phones, quê. né? Aí, Instagram, TikTok, quer dizer, os aplicativos predatórios só depois dos 18, numa pegada meio, com 18 anos, meu amigo, você quer usar Instagram, você quer usar heroína, é problema seu, né? Enfim, a gente não vai interferir nisso, assim. E que é muito, muito curioso, assim, né? De pensar que tipo de resposta que é isso, principalmente quando a gente fala, não, tem um limite, né? No máximo 2 horas de tela por dia. Para que são essas 2 horas? Né? Quer dizer, então, e aí a gente vai vendo esses outros discursos entrando. Né? Quer dizer, então tem uma coisa que é, bom, então se são 2 horas, não vai ser na escola, né? Vai ser em casa. Por quê? Porque ajuda os pais, e de fato ajuda. Quer Uhum. dizer, tem algo aí que é importante. 2 horas tem que ser mais educativo, então, porque afinal de contas precisamos formar as crianças para serem grandes empreendedores e tudo, né? Quer dizer, como essas coisas elas vão se articulando, mas ao mesmo tempo, quer dizer, como a gente vai pensando nessa racionalidade que eu entendo, pelo menos, que não coloca em questão esse efeito sobre o laço social. Né? Quer dizer, Uhum. esse efeito, bom, que tipo de socialização que a gente está criando com isso, que tipo de aspiração, que tipo de desejo, né? Quer dizer, que tipo de sustentação da falta, que tipo. Isso tudo está fora em alguma medida, tá meio fora do debate. Ou você entra com uma coisa super naturalista, assim, né? Tipo o Jonathan Haidt, assim, não, o importante é brincar ao ar livre, não sei o quê. Bom, não é disso que se trata. O passado nostálgico, né? Do tipo, vamos todos, né, abraçar o Rousseau enfim, Uhum. e proteger nossos bons selvagens, assim. Tipo, pô, é muito precário Sim. esse tipo de resposta, que é uma resposta mais fácil, mais direta, mas que no final das contas ela também ajuda a gente a não abrir para outras questões que são muito incômodas, né? Do tipo, pô, por que que é tão importante? Por que que ajuda tanto? Por que que é importante para muitos pais ter os filhos vendo desenho 1 hora por dia, enquanto ele lava a louça, prepara o jantar, limpa a casa, seja lá o que for? Porque a vida é difícil. Quer dizer, porque é É. difícil cozinhar, lavar a louça com uma criança te demandando e não sei o que e tal. Quer dizer, mas aí você vai abrindo uma série de outras questões, né? E que demandam um tipo, inclusive, de organização coletiva muito diferente do que a gente tem, e aí a aposta acaba sendo contrária, né, Sim. ao tipo quer dizer, então você tem um problema, né, que aí a gente pode pensar, né, quer dizer, a tecnologia, ela se fortalece num sentido, numa direção que já estava iniciada, que é uma direção de fragmentação social, né, de enfraquecimento da coesão, de enfraquecimento da coletividade, e quando a gente começa a ver os efeitos que isso tem, a nossa resposta é nesse sentido.
Aham. É no mesmo sentido. Não, que é um apelo super egóico, né? No fim das contas, os pais vão se sentir mais incapazes, Sim. porque, né, você vai em São Paulo, onde você vai achar um pomar com uma árvore que você não precisa ficar. E Não, aí, assim, né, a gente tá sempre esperando gozar de um mundo que não é o nosso. isso. E além você tinha trazido isso, né, a coisa do andador, não sei o quê, dessa coisa dos Sim, especialistas, das prescrições, né? das prescrições e de tudo. Quer dizer, bom, você vai enfraquecendo também essa dimensão coletiva das tomadas de decisão, Sim. essa dimensão coletiva das construções de formas de vida, das construções de fazer com as coisas. E isso é uma dificuldade que a gente tem muito grande, quer dizer, a gente tem uma incapacidade de pensar o que que a gente quer da tecnologia. A única coisa que a gente consegue pensar até agora é sim ou não, que é uma pergunta falsa. E se você quiser, além disso, clique aqui e compre o nosso curso. Pois é. Mas porque assim, Exato. porque é uma pergunta idiota, porque não existe o não. Não Sim. existe o não. Né? E aí você fala, Aham. então proíbe. Então a gente está entendendo que a escola não precisa ensinar as crianças também, né? Não faz parte da escola esse aprendizado de como lidar com a tecnologia, porque não passa pela nossa cabeça que tem um aprendizado sobre isso. Não, e é interessante poder testemunhar nas crianças como já um léxico a respeito das telas e da tecnologia que, né, transmitido pelos pais e falado pelos pais, já está no campo das drogas. Né? Já teve dia do meu filho falar, nossa, pai, hoje eu enchi a cara de tela. Meu sobrinho uma vez falou, eu tava vendo um desenho de bebê, assim, ele tinha, sei lá, 5, 6 anos. E aí minha irmã falava, mas você tá vendo esse desenho de novo? Ele falou, não, mamãe. Ela falou, é de bebezinho. Ele falou, eu sei, mamãe, é só pro meu vício em telas. Você já tá aprendendo a cuidar dos seus vícios, muito importante. Já tá. Né? Mas quer dizer, então isso vai fazendo parte da própria construção subjetiva. Quer dizer, e aí tem algo que a gente vê muito bem com políticas de drogas, que é falar que não resolve muita coisa. Sim. Quer dizer, tem algo de bom. Como que a gente pode ter algum tipo de agência sobre isso? E esse debate parece que a gente tem muita dificuldade de colocar. A gente tá, acho que a gente vai ter que encerrar, né? Tá próximo, mas putz, é uma pena, porque não, e ouvindo o que você está dizendo, eu pensando justamente nessa questão, né, da qualificação desse debate e dessa ideia de pensar não proibição não é que não tenha problema, né? Sim. Como a gente vinha falando, tem vários, mas a questão e por isso no começo eu falei da crítica à ideia da circuitaria cerebral, por exemplo, né? Não que ela não funcione, não que ela não exista, não é disso que a gente está falando, mas a gente está falando da perspectiva de abordagem, né? Por quê? Né? Como o Paulo está trazendo, a gente está falando da realidade de famílias na qual muitas vezes os pais trabalham ou precisam trabalhar entre 10 e 12 horas por dia, e você está dizendo para eles que o filho não pode ficar na tela, sendo que não existe mais rede de apoio, né, como em outros momentos existiram. Então, assim, as exigências só se multiplicam. E daí a questão, por exemplo, né, que a gente não vai conseguir abordar muito hoje, mas você falou um pouco das bets, né? Como é que você olha, assim, como é que é olhar, né, para o dado de que a maior parte dos brasileiros que gastam com aposta são pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos, né? Então, assim, isso não é qualquer dado, né? É um dado que fala da relação dessas pessoas com o mundo, com a economia, com a própria perspectiva de mudança, né? Ou quando você explica a compulsão pela intervalo também, mas intervalo entre fissura e prazer, né? Tipo, não, tal substância é muito aditiva porque o prazer chega mais rápido no cérebro, mas o quão impensado ou pouco crítico, ou talvez até injusto, é você, por exemplo, pegar uma comunidade indígena que foi desterritorializada e favelizada e dizer que ali tem um alto índice de alcoolismo porque o prazer chega rápido no cérebro. Pois é. Lembra, você acho que mandou um podcast uma vez, tinha um especialista falando sobre o vício em bets e tal. Sim. E aí o jornalista fala, bom, mas tem algum recorte de classe e tal? Ele fala, não, o vício é meio... Ela fala, não, mas tem um recorte de classe, né? Tem uma questão de pessoas em vulnerabilidade social, tem uma tendência maior. Aí ele fala, é porque elas têm menos informação.
Olha como é doido, aí a gente volta para essa coisa da ideologia, da verdade. informação, né? E você fala, vamos fazer uma leitura realista, né? Uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos, ela tem mais chance de ficar rica, como? Né? Quer dizer, trabalhando. Tipo, acho que talvez ela tenha mais informação, né? Quer dizer, tem algo, sacou que, bom, não tem muito jeito. É que eu acho que o que você trouxe da psicanálise dos 5%, né? Que muitas vezes diz respeito às fantasias inconscientes. Exato. Elas não passam, elas não operam na estatística, né? Elas operam no desejo, que Sim. não é. Que não e as fantasias, elas estão muito alinhadas com o social, né? Quer dizer, elas cada um tem ali a sua singularidade, mas elas têm sempre um eco do que a gente, enquanto sociedade, valoriza, né? Quer dizer, e dos impossíveis também que vão sendo colocados, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Para mim, esse caso é muito patente dessa ideia da redução da questão à informação e à cognição, né? Como se a cognição não tivesse uma dimensão afetiva. Aí você fala isso, você fala, não, claro que tem, não sei o quê, mas na hora de falar, não fala disso. Né? Na hora de falar, não, é informação, falta de informação, é falta de... É a mesma coisa que eu insisto muito, assim, bom, quer lidar com fake news, não é uma questão só de ensinar as crianças a fazer fact-checking, né? De checar e não sei o quê. Não, você precisa, em alguma medida, ensinar a perceber os efeitos afetivos que aquilo produz. Quer dizer, a gente lê uma notícia, o que isso produz na gente, o que a gente faz com isso, como que a gente precisa poder elaborar isso para pensar se a gente vai... Porque se a coisa bate, você compartilha, o fact-checking nem entra, depois você vai pensar e se for pensar. Né? Não tem muito essa questão, né? Quer dizer, então, existe uma outra dimensão que a gente precisa trazer para o debate. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Senão a gente cai nessa redução a um discurso informacional que é muito limitado, é muito restrito. Não, e o interessante, né? Você está falando, quanto essa experiência por exemplo, da não é ausência e sim não existência, está relacionado, por exemplo, ao cutting, né? A coisa de se cortar, porque geralmente, ou outros atos mais extremos, no qual a angústia se apresenta na forma mais devastadora, né? Porque é tentar fazer o corpo presente de alguma forma, nem que seja por via da dor, né? E não consegue mobilizar a palavra, né? Não consegue... acho que isso me chamou a atenção também a respeito dessa diferença de gerações, do qual, enquanto a internet era uma via de alternativa para diferentes grupos sociais, eu comecei a ver nos adolescentes que eles tinham muita internet e muita exclusão, né? E apesar de ter tem agora o grande debate em torno da questão do autismo, e é muito evidente que há uma questão séria de circunscrição diagnóstica, que é problemática, né? Mas, ouvindo profissionais que trabalham em escolas, eles comentam que eles percebem um número diferente de crianças que têm muita dificuldade de se relacionar com o entorno, né? Que isso, de fato, está se evidenciando na experiência escolar. Então, eu acho que são questões interessantes mesmo. Bom, agradecer, né? Eu agradeço. Sempre bom terminar com várias questões. Poucas Exato. respostas, várias Não, perguntas. e a possibilidade de desenvolver muitas coisas ainda, né? Dá para fazer série. Mas, bom, então, obrigado, Paulo. Obrigado, Estúdio Pratápolis, né? Jonas e Cauê pelo convite. E ficamos por aqui. Eu que agradeço. Até mais.